Olá pessoal, dando continuidade à nossa análise sobre os períodos da história da filosofia, agora neste capítulo a gente vai deixar um pouquinho de fora a filosofia antiga e também a filosofia contemporânea e concentrar nos outros períodos da filosofia. Sempre lembrando o seguinte, que a história da filosofia ela não é estanque, então às vezes uma abordagem, um campo de estudo da filosofia ela persiste ao longo do tempo. Por exemplo, nós temos o período da filosofia helenística, quando estava se espalhando a filosofia com influências orientais, ao mesmo tempo estava nascendo uma filosofia voltada para o cristianismo. Então elas conviveram há muito tempo, né? Então não existe uma filosofia única, mas mesmo assim vale a pena a gente perceber da seguinte forma esse capítulo. Com o fim do Império Romano, muitos povos passaram a se converter para o cristianismo, até porque no final do Império Romano o cristianismo se tornou religião oficial do Império. E aí passa lentamente a incorporar novas questões na filosofia. A questão de Deus, a questão da razão, a questão da fé, o que é a natureza, a questão política, a questão da liberdade, né? Mesmo em relação às religiões, a questão da liberdade. Então, a filosofia vai mudando e ela incorpora novos conhecimentos, né? Por exemplo, vai surgir depois a filosofia da história. Dentro da filosofia também é incorporada a estética, a análise da estética, da linguagem, assim por diante. E tem coisas que saem da filosofia. Por exemplo, a biologia, a física, são as duas primeiras ciências a saírem de dentro do conhecimento filosófico, se tornarem ciência e, portanto, um conhecimento com uma certa independência da filosofia. Então, a filosofia, ela está na história, né? Ela está dentro da história porque ela sofre influência das coisas. E ela tem uma história porque ela muda por conta dessas influências. Então, está em cada época novas perguntas, novos problemas, novos desafios. Ela tem uma história porque cada filósofo, cada período se assenta em conhecimentos anteriores, cria novas indagações, assim por diante. Então, nós falamos que a filosofia cria novos campos, temos exemplos aqui, século XVIII, filosofia da arte, a estética, século XIX, filosofia da história, século XX, filosofia da linguagem, e novas ciências saem da filosofia, biologia, física e química lá no século XVIII, no século XX a psicologia e as demais ciências humanas, como história, antropologia, geografia humana e assim por diante, sociologia. Então, nós estudamos lá na filosofia antiga que o período da filosofia antiga é dividido em pré-socrático, quando se preocupava muito com a physis, com a descoberta do que origina a natureza, período socrático em que se começa a questionar as coisas mais humanas, a razão e também as questões que envolvem a sociedade, a política, a ética, a pessoa em si. Depois nós teremos o período sistemático, onde Aristóteles e outros organizam todo o pensamento anterior. Essa organização traz novos temas e tal, e organiza os campos da filosofia, e o período helenístico, com essa sistematização, a filosofia se espalha. Então, esse período, nós já estudamos, chama-se filosofia antiga, num grande abordagem, do século 6 a.C. ao século 6 depois de Cristo, né? 1000 anos aí aliás, mais de 1000 anos da filosofia, pouco mais de 1000 anos da filosofia antiga. Bom, nesta aula a gente vai ver um pouquinho da filosofia patrística do século I ao século VII, né? O cristianismo e a filosofia, a filosofia medieval ou chamada escolástica, do século VIII ao XIV, que predomina a filosofia cristã, a Renascença, do século XIV ao XV, com a descoberta de Platão e Aristóteles, novos escritos de Platão e Aristóteles originais, na filosofia moderna, o grande racionalismo, né, do século XVII e XVIII, a ilustração ou iluminismo do século XVIII e XIX, a liberdade, a discussão sobre liberdade e ciência, e a filosofia contemporânea do otimismo racional ao ceticismo, né, do século XIX e XX, que será objeto de uma outra aula. Vamos lá então para a primeira fase da filosofia, depois da filosofia antiga. Então, a filosofia patrística. Por que a palavra patrística? Porque vem dos padres, os primeiros padres filósofos. Quando começa a surgir o cristianismo aborda a questão, novas questões como a vida eterna, que o mundo começou do nada, do verbo se fez a matéria, assim por diante,
e isso cria uma nova justificações para o mundo. E aí, os apóstolos Paulo e João, que vão, depois da morte de Cristo, vão escrever várias coisas, eles, para convencer as pessoas de que aquela nova religião, aquele novo pensamento cristão tinha racionalidade, eles tentam conciliar o pensamento cristão com o conhecimento da filosofia greco-romana, lembrando que eles tinham conhecimento da filosofia, né? Então eles precisavam explicar o que? O pecado, o perdão, o mal. Se Deus é perfeito, se ele criou tudo, como é que criou o mal? Então, esses antagonismos, essas dificuldades para explicar as coisas. Então vamos dizer assim, Deus é eterno, sabe de tudo. Como é que eu tenho liberdade se Deus sabe de tudo de antemão? Então essas dúvidas serão objetos dos primeiros filósofos padres, filósofos cristãos, né? Temos aqui o exemplo de Santo Agostinho, né? O Agostinho, e aqui Boécio, né? Que morreu na prisão, escreveu uma obra importante, preso e condenado à morte. E então nós vamos ver aqui rapidamente. Nesse período se discute que tem duas verdades, as verdades naturais e as verdades da fé, as verdades de Deus. E as verdades de Deus, eles são dogmáticas, ele não questiona, é baseado na revelação. Deus revelou para alguns, alguns escreveram, portanto, você tem que acreditar. Então, Santo Agostinho e Boécio são os principais exemplares desse período. Por exemplo, Santo Agostinho vai dizer o seguinte: você vê as coisas da natureza, as verdades da natureza, pelos olhos. Então, tem coisas que você vê, tem coisas que você crê. E a verdade revelada por Deus, você tem que ver com a razão. Então vejam que esses dois padres cristãos, eles não abandonam a racionalidade para entender as coisas de Deus, inclusive. Ok? Inclusive vai dizer nesse período que uma coisa importante é você estudar bastante, compreender as coisas para se aproximar de Deus. A filosofia patrística, com Santo Agostinho e Boécio, criam as ideias de o homem interior, a consciência moral, certo, errado, adequado, o livre-arbítrio, que você tem uma liberdade interna para escolher, mas essas escolhas implicam em um julgamento posterior. Se eu escolho roubar, por exemplo, ou escolho não roubar, tem um julgamento posterior. Então, é como se fosse uma estrada, eu tenho liberdade, uma estrada mais adequada, outra menos adequada, digamos, né? E todos nós nascemos com o pecado original. Então eles pegam a tese de Adão e Eva da Bíblia e transformam nisso que todos nós nascemos com desvalor, com alguma coisa errada, com o pecado original, que nós temos que se sacrificar e tudo mais para resolver esse problema. E depois alguns vão discutir, se resolve com o sacrifício, com o estudo, com a fé em Deus, a pregação, a reza. Outros vão dizer assim, você tem que ser a vida correta porque Deus vai agraciar, vai lhe dar a graça para você resolver isso. Então, tinha muita discussão sobre isso. Nesse período que se discutia, a verdade é da fé ou é da razão? Alguns diziam que essas duas coisas, a verdade e o conhecimento verdadeiro, era irreconciliável. Porém, na dúvida entre uma informação da fé e uma informação da razão, a fé era superior. As coisas reveladas por Deus, os dogmas eram superiores. Né? Se alguém dissesse assim na época, olha, você fica doente porque tem um mal-estar no organismo, os humores do teu organismo estão desequilibrados. E alguém dizia, não, você está doente porque você pecou. Então, essa segunda informação tinha mais valor porque ela era baseada numa tese bíblica, uma tese do padre, de alguma autoridade, dizendo que essa era um dogma, que o pecado realmente faz o mal. Ok? Outros diziam que fé e razão eram conciliáveis, mas a razão estava também subordinado à fé. Quer dizer, é possível trabalhar a fé e a razão, ambas andam junto, mas a fé predomina. Outros diziam que é irreconciliável, que cada a razão era para o mundo terreno, a natureza, e outros para as questões da vida eterna. Aqui nós temos uma pequena brincadeira, que tem uma disputa que tinha de Santo Agostinho e Boécio, que Santo Agostinho dizia que nós tínhamos o livre arbítrio, a liberdade que repercutia no julgamento divino. E Boécio dizia
que o livre-arbítrio era duvidoso, né? E depois ele vai escrever dizendo que é possível ter um livre-arbítrio, mas não com aquela liberdade toda que Santo Agostinho dizia. E aí nós temos uma brincadeira que um anjo com Deus, esse é o símbolo de Deus, acho que eles vão sair na porrada, porque estão brigando. Não tem livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio. Quer apostar? Deus falou. Daí ele falou, eu não, vai que o Oeste está certo, né? Que o Senhor sabe de tudo de antemão, né? Vamos lá. Então, a filosofia medieval, depois da patrística dos padres, filósofos, a filosofia medieval. A filosofia medieval, ela tem duas grandes influências, de Platão, porque as obras de Plotino é grandemente divulgada, muito divulgada. Tomás de Aquino, por exemplo, lia as obras de Plotino, e as obras de Aristóteles foram traduzidas por Avicena e Averroes, dois filósofos árabes, um nascido no Turcomenistão, outro nascido lá onde hoje é a Espanha, e eles divulgaram o conhecimento de Aristóteles e Platão, se bem que Platão não foi diretamente, né? E também Aristóteles não diretamente, tudo indiretamente, através de Plotino e através de Avicena e Averroes. E eles então passaram a discutir com o apoio não só da Bíblia Sagrada, dos livros de Agostinho, de Boécio, mas também em cima de próprio Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles ganham uma força muito grande na filosofia medieval. Tanto é que depois algumas coisas que vão aparecer mais tarde, eles não conseguem tirar porque ganhou tanta força na filosofia cristã as obras de Platão e Aristóteles que não podiam mais tirar a força do argumento desses dois grandes filósofos gregos. Então, o que se discutiu naquela época? Sobre o que é finito e o que é infinito. Né? Deus é infinito, as coisas da Terra é finita. Nós somos finitos, infinitos, etc. Razão e fé, corpo e alma. Né? O que é razão, o que é fé, o que compõe o corpo, o que compõe a alma. Também na época se estabelecia a questão da hierarquia. Como no céu tinha Deus, serafins, anjos e tudo mais, né, querubins e tudo mais, uma ordem, uma hierarquia, na Terra também tinha hierarquia. Os nobres, os reis acima dos nobres, os imperadores, os nobres, os servos, os cavaleiros, enfim. Havia uma hierarquia, eles entendiam que a hierarquia era uma espécie de ordem divina, que era uma regra divina. Então, a subordinação também dos reis, do poder temporal, ao poder espiritual. Então, quem mandava na Terra? Era o Papa. Era a igreja romana que domina, a igreja cristã romana domina, portanto, quem era chefe da igreja, em nome de Deus, era o Papa. E abaixo deles, imperadores, reis, duques, arquiduques, etc. Então, nesse período, para se aproximar de Deus, você tinha que estudar bastante. Essa era a tese que se tinha. Né? Você tem que o mundo, a ideia dos neoplatônicos, por exemplo, que vem aqui através de Plotino, diziam que você consegue chegar mais próximo de Deus desde que o mundo das ideias seja mais claras. Então, a filosofia passa a ser ensinada nas escolas ao lado das igrejas e surgem as primeiras universidades. E por ser então a filosofia estudada nas escolas passa a ser chamada de escolástica. A escolástica tinha um método de aprendizagem chamado disputa. Alguém falava uma informação, outro vinha e contestava, e o debate estava estabelecido. Estabelecia-se a dialética. Contudo, essa dialética, você contestava o outro não com as suas ideias próprias, não podia. A regra era, você tem que contestar baseado em informações bíblicas, ou de Platão, ou de Aristóteles, ou de um papa, ou de um santo, ou de um padre renomado. Então você não podia fazer a disputa de ideias baseado apenas na tua capacidade racional. Você tem que submeter a um dogma já pré-estabelecido. Surge depois uma outra filosofia que é da Renascença. Na Renascença, as cidades crescem muito e aí muitas coisas começam a acontecer. Uma delas, as obras de Platão e Aristóteles são conhecidas plenamente de fontes. Aí chegam as fontes, nesse período, chegam as fontes originais das obras de Aristóteles e Platão, e muita gente passa a conhecer e divulgar mais cópias, né? Depois logo em seguida vai surgir a imprensa, mas ainda muitas cópias, muitas formas de cópia. Nesse período
vem novas leituras de alguns conhecimentos egípcios, né? A magia natural, a natureza como um grande ser vivo, que tem um acordo secreto entre as coisas aqui da Terra com o sobrenatural. Então, quem descobrisse a alquimia pela astrologia, pela adivinhação, essa coisa secreta, até hoje tem, né? Fala em maçonaria, que é coisa secreta, falam em astrologia, que é coisa secreta, preserva até hoje, de certa forma, um resquício desse período. Mas se achava que tinha dois mundos, o mundo sobrenatural e o mundo natural, e havia um link, um enlace aí que era secreto, e é só os iniciados que estudavam muito que chegavam a essa descoberta. Os florentinos, lá de Firenze, na Itália, também propunham uma vida ativa, uma vida política para discutir a cidade, a liberdade das cidades, e propunham retomar os conhecimentos de Cícero e outros grandes escritores do período da Roma República, que é onde tinha a liberdade da discussão. E também, vindo do mundo da política e das artes, surgem as técnicas de fazer novas pinturas, sair as obras de dentro das igrejas para o ar livre. Então, o ideal do homem passa a ser ele ser o detentor do seu próprio destino, o arquiteto do seu próprio destino. Então, o ser humano no centro. Aqui está Maquiavel, que escreveu a questão da política, que uma coisa é a fortuna dada por Deus ou pela natureza que dá para nós. Outra coisa é a virtude, você se organizar para quando vier a fortuna, quando vier a sorte, você aproveitar melhor dela, ou para enfrentar o azar, quando a coisa não vem direito, você enfrentar. Então ele trabalhava essa tese que 50% pelo menos da capacidade do ser humano não dependia da fortuna de Deus, dependia de si próprio. Nesse período surge o humanismo, onde o homem é o centro de tudo. Aqui está a imagem de Da Vinci, mostra o homem no centro de tudo. As viagens marítimas, novas culturas, a política levou à crítica à Igreja Católica. Novos conhecimentos de Platão e Aristóteles pegaram o próprio Platão e Aristóteles, que a Igreja tanto valorizou, para fazer a crítica à Igreja Romana. Surge então a Reforma. Passamos para a filosofia moderna. A filosofia moderna começa a discutir uns novos fatos. Era difícil aquele mundo de diversas opiniões, como é que a igreja podia contestar se a gente subordinasse tudo à fé, e dependia da autoridade, mas a autoridade então não fala diretamente com Deus, então começa a ter questionamentos. Então começavam a falar, será que se Deus tem o destino na nossa mão, a gente não pode pensar o certo e o errado, porque nós não temos essa capacidade. Começa uma reflexão, alguns começam a duvidar, os céticos, guerras religiosas, disputas teológicas, múltiplas opiniões, e alguns começam a falar, será que nós temos capacidade de conhecer? Será? Será que Deus deu essa capacidade para a gente? Como o intelecto pode conhecer algo diferente dele? Por exemplo, como eu posso conhecer a matéria? Como eu posso conhecer Deus? Como o espírito, a alma, pode conhecer a matéria? Né? Então, a partir daí, na filosofia moderna, que é o grande salto racional, surge a discussão, ou na verdade, de certa forma, retoma a ideia de que eu tenho que conhecer como eu conheço. Eu tenho que conhecer eu mesmo, a minha razão, o meu intelecto. Surge então o termo sujeito do conhecimento. O objeto do conhecimento não é o mundo, mas como eu capto o mundo, como eu entendo o mundo, como eu sou capaz racionalmente de captar essas informações do mundo. Então, a partir daí começa a surgir as ciências. Galileu Galilei começa a fazer calcular a velocidade dos corpos, o pêndulo, enfim, começa a analisar o movimento dos astros, das luas, de Júpiter, etc. Começa a calcular as coisas. Daí ele começa a dizer, olha, eu acho que o mundo é escrito em números, Se a gente estudar bem a matemática, vai decifrar o mundo. O livro da humanidade é escrita matemática, né? É pelo alfabeto matemático. Então, a razão passa então a ter um sobressalto aí, né?
É uma ciência clássica, surgem os laboratórios, o ideal tecnológico, as máquinas, a gente experimentar. Então eu posso conhecer tudo com uma grande máquina, o mundo com uma grande máquina, as engrenagens, eu começo a estudar, tem os moinhos, tem os engenhos, surgem os engenheiros que faziam os engenhos, tudo uma grande máquina, então isso é possível eu descobrir tudo, certo? Matemática, calcula, analisa, beleza. Então as emoções também é possível racionalizar? Sim, começa a pensar na psicologia. A ética pode ser organizada, pode ser pensada? Sim, a lei, eu posso ter comportamento organizado. E a vida social é possível ser organizada? Sim, a disputa do poder tal pode ser racionalizado. Tudo pode ser racionalizado. A política, a economia também pode ser racionalizada. Começa lentamente a criar novos ambientes. Depois disso, avança ainda mais, vai para o iluminismo. Aí, a palavra luz significa a luz da razão. Né? Aumenta a crença no poder da razão em oposição ao conhecimento baseado na fé. Aumenta muito no período do século XVIII a XIX. Então, pela razão, eu consigo a liberdade e a felicidade social e política. Né? A liberdade dos preconceitos religiosos, sociais e morais, me livro das superstições, dos medos. O aperfeiçoamento leva ao progresso e à busca da perfeição. Né? Tanto é que a Europa avança muito, então a Europa seria que estudou, que avançou, que progrediu. Então nós somos a civilização, diziam os europeus. Né? O progresso, né? Quem não estava no progresso eram os selvagens, atrasados. Né? A diferença é a natureza e civilização. Então a civilização é o reino da liberdade, da vontade humana, da possibilidade humana. E o reino da natureza é o reino da necessidade, aonde se impõe a necessidade. Então eu tenho que sair do reino da natureza para o reino da civilização. E a crença de que a ciência é como progresso contínuo. Surge a biologia, mostram a evolução das espécies, e a arte também, o progresso da civilização se mostra pela arte, uma nova linguagem. E há um debate sobre como é que as nações ficam mais ricas ou mais pobres. Então surge a ideia da economia, como uma nova ciência, a economia. A riqueza vem da agricultura ou vem do comércio? É um grande debate na época. Depois vão mostrar que a filosofia dá origem, então, à Revolução Industrial, né? A filosofia da Ilustração ou Iluminismo dá origem também à Revolução Francesa, a quebra dos poderes dos nobres, dos reis, e começa a surgir lentamente a democracia atual, pelo menos as leis que regulam os estados modernos. Bem, gente, só para você ter uma ideia do ambiente da liberdade que foi construído lá na Renascença, passou pela filosofia clássica, depois veio para o iluminismo, a ideia de que o debate público pressupõe a liberdade de pensar. Então Voltaire, que era um filósofo francês, vai dizer o seguinte, lá no auge do iluminismo: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Interessante, isso que vale até hoje, né? Você não precisa concordar com o que a pessoa está falando, mas uma coisa tem que concordar, que ele tem o direito de falar, dar opinião. Falou, gente, um grande abraço e até a próxima.